Oi! Ai, sentiram muito a minha falta, né? Deixa eu só ver aqui um negócio. Tá aqui. Ah, agora a gente vai falar sobre hipnose com o Lucas. Daqui a pouquinho ele entra, já vou adicionar ele. A live de antes eu não consegui salvar, tenho que dar um jeito de salvar ela depois. É que tem umas conversas aqui no meu Insta particular e aí cliquei pra salvar e não foi. Depois eu dou um jeito. De novo, oi, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre hipnose. Se inscrevam no meu curso com a Marina, que vocês vão gostar. Começa semana que vem. Onde que tá o Lucas? Lucas, manda solicitação aí, meu bem. Para participar da live, deu? Já tá entrando. Aê, Lucas. Olá, tudo bom? Tudo bem, e tu? Consegui... Tô bem também. Tá conseguindo me ouvir direito? Sim, vocês estão ouvindo bem o Lucas? Tudo certo? Conseguem ouvir, pessoal? Vamos lá, então. Agora todo mundo está ouvindo. O nosso assunto de agora é hipnose. Vou contar então para vocês que eu nunca tinha feito uma sessão de hipnose, eu acho. Porém, o Lucas me contou umas coisas que eu acho que eu já tinha participado de uma sessão de hipnose em algumas outras vezes. Né, Lucas? Então, esse é o Lucas, te apresenta. Gente, sou Lucas Terra, trabalho com hipnoterapia comportamental e também Master Coach. Trabalho nessa área comportamental e me apaixonei pela área quando eu passei por um relacionamento em que eu não conseguia me comunicar com a pessoa e eu quis buscar conhecimento para entender a mente humana. E quando você começa a estudar a mente humana, né, Kátia, a gente se apaixona, porque, caramba, que máquina incrível que a gente tem aqui dentro e não utiliza tanto. Não, que E máquina. Deixa foi eu falar uma coisa aqui. Que máquina que a gente tenta controlar, né? exatamente. E, né, muitas vezes sem sucesso. Então, você conseguir reprogramar a sua mente, e a gente tem várias alternativas para essa reprogramação, a hipnose, né, e várias outras terapias aí que auxiliam nesse processo e que são terapias que estão desde o início da A humanidade. tua imagem tá bem ruim, Lucas. Será que não é a internet ou será que é o Instagram? Sabe que o Instagram também é. Ele tá meio ruim o Instagram. Deixa eu ver em qual, se eu tô na... Não, eu tô na Wi-Fi Turbo aqui. É Tenta 400 entrar no mega. 4G, ver se funciona. Às Deixa eu vezes, ver. às vezes fica melhor. Eu faço live na 4G, às vezes. Deixa eu tirar. É, a imagem tá pixelada. Vamos ver que ele tá ajeitando ali. Ah, eu tenho dúvidas sobre hipnose que eu vou tirar com o Lucas também daqui a pouco quando ele voltar. Se vocês tiverem dúvidas. Ah, melhorou. Melhorou agora? Sim, só vamos ver se a tua voz tá igual. Tá. É, A voz vi. tá. Tá igual? Tá. Tranquilo? Tá um pouco pixelada, mas pixelada, que palavra é essa? É engraçado, pra mim ela tá parecendo normal. É, mas já tá bem melhor. Ah. Bom, podemos continuar? Quer que eu entre e saia de novo? Podemos. Não, acho que podemos. Tu quer entrar e sair? Eu vou desconectar o Vai. meu e te mando o convite de novo. Aí você me Isso, manda o convite. manda, vamos ver. Gente, só porque eu tenho muitas dúvidas, eu quero que vocês conheçam também a hipnose, porque eu nunca fiz. Vamos lá. Quer dizer, eu nunca fiz, não. Eu comecei hoje a fazer com ele. A gente começou hoje meu tratamento de hipnose. Ah, então, tira as dúvidas. Tem muita coisa que o Lucas me contou hoje na nossa sessão que eu também não sabia. Aê, agora sim. Agora ficou normal? Top. Ah, que bom. O que eu perdi a fala que eu te contei que você Ah, não tu estava sabia? contando que tu começou a ter muitas dúvidas de por que te acontecia e tal, e tu começou a fazer Foi com formações. relação E aí tu a. fez coach e fez hipnoterapia. Não, é porque a parte que você falou. Bom, então assim, as pessoas perguntam para mim sempre, né, o que que é hipnoterapia, né? O que que é o estar hipnotizado? Na verdade, no nosso dia a dia, a gente é hipnotizado muitas vezes e a gente nem percebe. O que é ser hipnotizado? Você está hipnotizado é um estado de concentração máxima em em uma determinada questão, numa ideia, num foco.
Então, quando a gente consegue guiar a nossa mente para estar concentrado, tá ali, né, ter uma consciência alterada em algo, a gente entra no estado hipnótico, Então, a certo? gente ia até assistindo um filme. Ele me falou assistindo um filme, a gente tá em estado de hipnose. E isso, por exemplo, às vezes vocês já passaram por essa situação várias vezes. Você está assistindo um filme, ou lendo um livro, ou ouvindo uma música, e você está tão concentrado naquilo que você está fazendo que passa pessoas perto, barulho, cai algo e você não percebe, né? Que você está ali hipnotizado, e ali você está. Então, existem dois tipos de hipnose. Essa que é a natural, certo? Uhum. Ou a induzida, que é quando você tem uma pessoa, né, que vai te auxiliar nesse processo de chegar nessa concentração de estado máximo focado, certo? Tá, Então, agora assim, vamos perguntar as questões, assim, ó, o que eu não sabia. Tá, então, vários momentos da vida a gente já foi hipnotizado. A gente dorme quando faz a hipnose? não, a gente existe antigamente, né, até se eu contar um pouquinho da história da hipnose, no primeiros, né, os hipnoterapeutas eles acreditavam que você estaria dormindo quando você está no estado de concentração máxima focado, mas não, você está totalmente acordado. Eu fiz hoje e eu estava acordada. Eu estava acordada. Conta um pouquinho o Ah, que. mitos, ou fala dos mitos aí que as pessoas acham que eu adorei. Que a gente Ah, colocou umas perguntas nos stories. E foi uma resposta muito engraçada. todo mundo, assim, a maioria acaba errando. Por exemplo, a primeira coisa que eu escuto das pessoas é: ele vai guiar minha mente no sentido de que ele vai me controlar minha mente. Não, eu não consigo, nenhum hipnoterapeuta vai conseguir controlar a sua mente. Tá? Eu sempre digo assim, de uma forma bem simples: tudo que você faria agora aqui, estando conversando com a gente aqui nessa live, você também faria em um estado de hipnose. Ok? Então, eu não vou conseguir fazer você contar os seus segredos. Eu já tive paciente que, quando chegou nas primeiras sessões, eu sempre faço a primeira sessão com o paciente de avaliação, que é para entender o diagnóstico desse paciente, faço uma anamnese e também eu pego, explico para ele o que é verdade, o que é mentira, o que eu estou fazendo aqui e simulo, né? Faço uma demonstração, que foi o que eu fiz com a Kátia hoje, uma pequena, né, demonstração. Para quê? Para que a pessoa entenda, de fato, o que é a hipnose. Certo? Ó, Porque tem gente que chega para Camila, mim. essa pergunta da Camila é boa. É verdade que quando você é hipnotizado, você depois não lembra do que aconteceu? Lembra sim, eu lembro. Não, lembra Quer dizer, eu lembro. totalmente. A maioria das pessoas ela vai lembrar aquilo ali como se fosse uma pequena história, um sonho Um que ela sonho. teve, Parece mesmo um que ela sonho. está acordada, mas parece um sonho. Você vai... por quê? Quando eu te coloco no estado, né, de transe, a gente começa a fazer a indução da pessoa e vai trazer para ela. Aí existem várias técnicas de hipnose. Eu, por exemplo, utilizo a ericksoniana, né, que é de Milton Erickson. Como que ela é? Eu conto uma história para você, uma metáfora, e essa metáfora vai fazer sentido na sua vida. Então, eu vou instalar uma sugestão, certo? Seria interessante eu primeiro explicar um pouquinho sobre como funciona a nossa mente, Conta. Kátia, né? Para que eles entendessem. Então, Tá. assim, o que não é hipnose? Eu vou contar todos os meus segredos, eu vou comer coisa que eu não quero comer. Gente, nada disso. Eu vou dormir e nunca mais vou acordar. Não, tá? Se eu ficar em silêncio, você vai despertar, você vai, né? A gente chama de emergir, né? A gente não fala nem despertar, a gente chama de emergir. Você vai emergir e vai voltar à sua vida, ao cotidiano. Você vai estar lembrando das coisas que aconteceram como uma Uhum. memória maravilhosa. Você vai sentir uma sensação incrível, né? A Kátia mesmo quando terminou, ela falou assim, eu ficaria aqui 500 horas. Mas eu fiquei com muita vontade de chorar também. Eu falei pro Lucas, nossa, eu tinha uma vontade de chorar muito grande. Porque no caso dela, eu fui trabalhar uma questão particular dela, né? Que aí dela, então eu Uhum. trouxe essas memórias para ela. E é assim, é incrível. Então, assim, como surgiu a hipnose? Vamos começar por A isso. A história da hipnose, hipnose. ela surgiu no Egito Antigo. Existia, né, um templo que ele era chamado de o Templo do Sono. E as pessoas iam nesse templo, certo? Deitavam em uma cama, vamos assim dizer, e tinham como se fossem guardiões, pessoas que estavam ali, que como fossem como sacerdotes de Deus, né, dos deuses lá. Então eles eram pessoas com uma autonomia, com uma propriedade muito grande. E aí eles faziam como se fosse um ritual, uma oração, a pessoa deitada ali, e ela saía depois dali e tinha a cura que ela precisava. Então, se ela estava estressada, doente, depois ela tinha essa cura dessa doença emocional, ou desse estresse, ou de outras questões. Por quê?
começou-se a analisar, então, que essa relação, de fato, eles não eram nada, eles eram apenas pessoas que tinham autoridade diante daquela população, só que a pessoa entrava ali e ela tinha uma alteração da mente no que? Ela passava a acreditar naquilo, né? O que vocês vêm falando aí da semana da reprogramação financeira da riqueza, é exatamente isso. Ela passou a acreditar naquela questão. Então, isso somatizado com uma série, né, de outras coisas que envolvia, ele tinha uma mudança da mente e passava a acreditar. Certo? Então, Certo. com essa mudança de pensamento, parece que a minha imagem voltou a ficar ruim? Voltou a ficar ruim. Ah, Não sei, estranho. acho que deve ser até coisa do Instagram, não sei. Porque a internet, a gente fez a vídeo mais cedo, né? Não. Nós fizemos a sessão online. Bom, então assim, depois disso, tivemos várias pessoas que estudou a hipnose, vários importantes, dentre eles foi o Milton, e cada um contribuiu com uma parte. Então a gente teve o Mesmer, que foi conhecido como Mesmer, foi na época de 1734, onde surgiu, ele foi o promissor da hipnoterapia, né, que ele começou a desenvolver algumas técnicas de entender o comportamento humano, a mente humana, e ver que quando você estava num estado de concentração máxima, que você estava focado, né, e se você desse sugestões para as pessoas, elas passariam a entender aquelas sugestões quando está nesse estado. E fazia-se total efeito na vida da pessoa. Só que ele usava uns ímãs para fazer essa terapia dele, então ele não falava que era hipnose. Mas aí os médicos, ele era médico, inclusive, a maioria dos hipnoterapeutas formaram em medicina, né? Então, dos grandes da história. Então ele começou a criar muita confusão com outros médicos. E aí esses médicos começaram a se sentir incomodados porque, né, ele estava tratando uma série de pessoas e daí eles fizeram um teste e descobriram que, na verdade, os ímãs que ele usava nas pessoas não tinha efeito nenhum. Era basicamente como se fosse um efeito placebo que o médico, quando você vai às vezes no médico, ele te passa um remédio ali e tem um efeito placebo. Não sei se vocês sabem o que é efeito placebo, mas é só mesmo, né? Exatamente, né? Mas por que que a gente vai lá no médico e a gente acredita? Porque na nossa mente, na nossa concepção, o médico, aquela pessoa que está ali, né, ela tem uma autoridade, ela estudou. Então, o que ele passar para a gente receitar, a gente vai confiar e vai, né? Inclusive, às vezes, com criança, quem tem filho, sabe? Eu já vi muita mãe fazendo, pega uma balinha, alguma coisa e dá um remédio como se... Passa um pano, tá sarado já. Tá, eu entendi que parou. Eu tava fazendo aquela. Então, você dá... né? Você pana e a pessoa... Por quê? Você tá mudando a mente, né, daquela pessoa para que ela... Opa, peraí. Então, dentro disso, vai criar uma série de coisas. Bom, então, dentre esses tiveram vários, eu não vou estender aqui na história, porque tem vários, mas a que eu gosto muito e que eu estudo é a, né, de Milton Erickson. Como que foi? Ele, né, ele é médico e psicólogo, tá? Ele é formado em psiquiatria, inclusive médica, e aos 18 anos ele ficou paraplégico. Ele teve uma doença que paralisou o corpo dele, certo? E essa doença não permitia ele a movimentar o braço nem nada. Um dia ele estava na janela do quarto dele, olhando para fora, e começou a imaginar como seria a vida dele se ele estivesse andando. Então ele começou a se imaginar, ele estava sentado na cadeira, começou a se imaginar andando e vendo as coisas acontecer, ele feliz, ele caminhando. E ele percebeu que as pernas dele começou a se mexer. E aí foi importantíssimo, porque ele conseguiu criar, inclusive, a questão da auto-hipnose. Nós mesmos podemos nos hipnotizar. Então, uma das coisas foi a questão da auto-hipnose e também da memória muscular que nós temos. Por quê? Ele foi cometido por essa doença aos 18 anos. Mas antes ele já andava, então ele teve essa memória muscular. Então foi muito importante para a hipnoterapia essa questão. E o mais legal é que ele usa uma técnica através de metáforas. Então a gente faz a reflexão, a transformação, a reprogramação na vida da pessoa sem ser uma coisa muito direta, ela é indireta. Eu conto uma história para você, né? Igual eu contei para você e fui contando, envolvendo as suas questões, e aquilo ali reprograma a sua mente. Certo? Vocês vão entender por que reprograma a mente daqui a pouquinho, que a Kátia tem até uma imagem que eu vou pedir para ela colocar daqui a pouco. Inclusive, você consegue colocar aí, Kátia? Sim.
Então, assim, é importante a gente entender como funciona a nossa mente, certo? Então, a gente tem em cima o nosso subconsciente, ok? A memória de curto prazo. Nós temos o inconsciente, que vai trabalhar, responsável pela nossa vida, e ali embaixo que está Aqui tampado, não né? Tem ali aparece. a. Então, assim, e em cima, lá em cima, tá cortado, lá em cima tem né, o nosso consciente. Então, é consciente, subconsciente e inconsciente. Ok? Ali, nessa parte do subconsciente, é onde vai haver todas as transformações da nossa vida. Tá? Eu vou explicar um pouquinho. Então, assim, na mente consciente, ela trabalha com 4 funções, a nossa mente consciente. Ela vem com a racionalização, ok? Né? Ela vai começar a pensar, por que que eu tenho que fazer isso? Se eu não tiver um real motivo para fazer isso, eu não vou executar. Então, nosso cérebro não vai querer fazer aquela tarefa, aquela demanda que a gente tem para fazer, porque ele não consegue dar uma explicação. Olha, você precisa fazer isso por X coisa, entende? Depois ele vem, ele também é responsável na mente consciente pela análise. Então ele vai pensar assim, mas espera aí, é aquela situação do dia a dia. Por que que eu vou ter que malhar? Por que que eu preciso fazer isso? Por que que eu preciso abrir a porta? Por que que eu preciso dirigir? O meu Insta é @_ Lucas T. Tem em cima aí, gente. E aí vem também a memória funcional, que é a nossa memória de curta duração, que é, como já fala, né, que nós usamos no nosso dia a dia. Beleza? E para fechar, são 4 itens aí da nossa mente consciente, a gente tem a força de vontade, que, né, que ele precisa, é como se eu trato como se fosse igual a bateria do seu celular. Nossa bateria do celular a gente precisa recarregar todo dia, certo? Às vezes várias vezes ao dia, dependendo do aparelho e da quantidade de uso. A nossa mente, né, inconsciente, essa questão da força de vontade, ela vai ser isso, um motivador. Então é por isso que quando a gente fala que só a motivação não vai resolver os seus processos, não vai fazer você transformar 100%, é importante. Mas se você não se motivar todo dia, né, o que vai acontecer? Você vai logo parar. Igual tem gente que fala, vou parar de fumar, aí vai lá, joga todos os cigarros, joga tudo fora, fica 2 dias sem fumar e volta a fumar. Por quê? Porque ele não consegue manter aquela motivação 24 horas por dia Ninguém vai funcionando. manter a motivação sempre, é muito Não difícil. tem, não dá. Por isso que a hipnoterapia é legal, porque a gente vai na nossa mente subconsciente. É lá que acontece as reais mudanças da sua vida. Por quê? Na sua mente consciente, né, no seu subconsciente, está a sua memória definitiva, ou seja, a memória de longa duração. Então, nossa, eu vi um filme ontem e tinha um momento, uma situação que me lembrou tal coisa da minha vida. É por conta do seu Gente, subconsciente. depois eu marco o Lucas no coisa no IGTV, se atentem a escutar o que ele tá falando. É, depois vocês encontram. Então, assim, aí Sim, a gente, eu a saí gente tem inspirada agora. Pode ser. a gente tem a nossa memória, né, definitiva, que é essa. Então, aí dentro disso entra uma série de questões. Por exemplo, âncoras. Eu não sei se vocês já ouviram falar em âncoras. Na hipnoterapia, eu posso ativar âncoras na sua vida. Passou uma pessoa, você sentiu o cheiro de um perfume. Aí você lembra de uma outra pessoa. Isso é uma âncora. Você escutou uma música, você lembra de uma pessoa. Outra âncora. Por exemplo, quando uma pessoa quer parar de fumar na hipnoterapia, eu instalo uma âncora para que toda vez que ela colocar o cigarro na boca, ela vai lembrar de algo que ela não gosta. No caso, uma comida, um cheiro. Então ela vai começar a ter repugno. Ela vai começar a querer vomitar, ela não vai conseguir pôr o cigarro na boca. Entende? Eu tive um paciente que fumava 3 carteiras de cigarro por dia e com uma única sessão ele passou a fumar 3 cigarros por dia. Então, assim... Aí ele falou, não, pra mim tá bom assim, certo? Pô, 3 tá ótimo, eu já reduzi porque ele queria reduzir mais pela questão financeira e saúde, não queria parar 100% porque ele gostava de fumar. Então, mas, por quê? Porque a gente foi lá e instalou uma âncora. Bom, aí a gente tem dentro do nosso, né, do nosso subconsciente as nossas emoções, o nosso sentir. Entra aquele ditado, até falei mais cedo pra Kátia, deixa, a vida ensina fulano. Por que a vida ensina? Ele vai passar por situações, por momentos, por dores, que vai fazer ele sentir. Então, quando a gente consegue fazer uma sugestão, né, no subconsciente da pessoa através do sentir, o que a gente faz? A gente faz a mudança.
certo? A gente cria traumas porque a gente passou por uma situação que criou um sentimento. Esse sentimento gera uma crença. Crença é gerada dessa forma. São diálogos, a gente fala, né? Comunicações, por exemplo, você comunica algo externamente e depois internamente vem para sua mente. Eu falo que é os bonequinhos falando aqui internamente. Isso vai gerar em você um sentimento. Sobre os tratamentos eu vou falar no finalzinho, gente. Segura aí. Eu tenho que explicar para vocês entenderem a eficácia. Bom, aí, né, a crença, o que vai acontecer? Vai vir um sentimento, certo? Esse sentimento gera uma crença. Então, o sentimento ele é fundamental na nossa vida, seja positivo ou negativo. Ele é. Porque a gente é movido por isso, né? Sim, por emoções, por sentir. Então, no subconsciente, ele tá a nossa memória definitiva, temos as nossas emoções, aí vem os hábitos, né? Então, aí a gente tem 3 tipos de hábitos. A gente tem hábitos bons, os ruins e os hábitos, eu chamo de facilitadores, que é os hábitos para economizar nossa energia, certo? O nosso cérebro, gente, ele gasta muita energia, muita. Ele gasta 25% mais ou menos de energia do nosso corpo, e ele só é a capacidade, assim, o espaço dele, que ele usa de massa cefálica é apenas 2% do nosso corpo. Então imagina, um bichinho, né, tão pequeno no sentido de massa, quanta energia ele gasta. Então tudo ele vai tender, né, o nosso subconsciente a economizar energia. O Lucas me falou isso hoje e eu nunca tinha pensado nisso. É muito verdade, muito. A lei do menor esforço, ele não quer se esforçar. Sim, então assim, seja até perigoso pra gente isso, né? Porque tem situações, por exemplo, aprender a dirigir. Ele vai aprender a dirigir, por quê? Porque isso vai se tornar um processo automatizado, então se é automatizado, não gasta energia. Por isso que conseguimos dirigir o carro e conversar com pessoas. Porque ele já está automatizado. Isso é legal. Só que existem coisas, por exemplo, às vezes a gente tem que estudar e vem a procrastinação, né? Que a gente pode trabalhar na hipnoterapia também. Vem uma série de questões que a gente pode trabalhar. Por quê? Por conta dessa questão de querer economizar energia. A bendita energia do nosso corpo. E aí a gente tem ainda na nossa mente subconsciente a autopreservação. Que, como o nome já fala, né? Ele vai ser o responsável ali por preservar o nosso medo, a nossa ansiedade, né? Tudo. Ele vai cuidar de todos esses aspectos. E aí a gente também tem, por último, a nossa mente preguiçosa, né? O que a mente preguiçosa ela é? Ele vai, né, definir se isso é importante ou não. Imaginem um guardião, certo? Um guarda que fica na porta ali da sua mente, entre a sua mente inconsciente, sua mente consciente e o subconsciente, então ele está entre essas duas partes superiores aí, e ele fica lá protegendo. Não, isso entra, isso não entra, isso entra, isso não entra. Ele vai decidir, certo? Então, assim, quando a gente faz a hipnoterapia, certo? Quando a gente entra para dar uma sugestão na mente da pessoa, a gente ultrapassa esse guardião. É por isso, gente, que quando alguém te dá uma sugestão no dia a dia para você fazer algo, muitas vezes você não faz. Claro, porque vai Por quê? ser... você vai ter que aprender, por exemplo. É uma coisa que gasta muita energia, né? Por isso que a gente tem preguiça, às vezes, de ir pra aula, não quero ir pra aula. Então, assim, a hipnose tem o efeito porque a gente consegue ultrapassar esse cara, esse guardião que está ali entre o seu subconsciente e o seu consciente. Entende? Que uma sugestão normal no dia a dia, a pessoa acordada, você não vai conseguir ter efeito. Se não, você já pensou? Se todo mundo desse sugestão sobre tudo e fosse fazer efeito? O mundo já... Tá tudo muito maravilhoso. Já tá assim, né? Ia ser muito louco, né? Então, vamos falar quem pode fazer hipnose. Todo mundo pode fazer hipnose? Vamos, agora a gente chega nessa parte, né? Então, já entendeu a importância da nossa mente subconsciente? Se a gente conseguir controlar ela, cara, a gente comanda tudo. Porque ela é a máquina, ela é como se fosse o software do seu computador. Eu chamo de sistema operacional. É o seu sistema operacional, ele vai mandar tudo, certo? Então, se ele manda, se a sua mente consciente manda, comanda tudo. Se eu sei comandar minha mente inconsciente ou subconsciente, eu vou saber gerir tudo. Bom, Lucas, quem pode fazer hipnoterapia? A pessoa de 1 ano de idade até 80 anos. Ou seja, qualquer pessoa, todo mundo.
Todo mundo pode ser hipnotizado? É uma pergunta que eu sempre escuto. Sim, todos nós temos a Sabe, capacidade de Kátia? ser E eu hipnotizado. sempre, e a gente, sabe quando a hipnoterapia caiu no, assim, ai, que coisa de louco? Quando começou a aparecer na televisão, aqueles caras que hipnotizavam os outros e daí parava, a pessoa ficava dormindo, faziam besteira, sei lá, derrubavam. Quando assim, É, virou meio que uma coisa, ficou um pouco né? banalizado A gente porque falando assim, era hipnótico, né? A gente chama é, eles de hipnóticos, né? É diferente, igual eu sou hipnoterapeuta, eu não sou um é, hipnótico. Entende? Eu trabalho, eu utilizo a hipnose para fins terapêuticos, para trabalhar, assim, aí respondendo a pergunta, o que que eu consigo trabalhar dentro da hipnoterapia? Gente, pode anotar aí vícios, alergias que têm fundo emocional, né? Ou seja, toda doença também de origem emocional. Então a gente tem depressão, enxaqueca, aquela doença, né, que chama eruse, que é a pessoa fazer xixi espontaneamente, sozinho, pode ser tratado, gagueira, insônia, timidez, fobias, obesidade, procrastinação. Então, assim, tudo que for de fundo emocional, a gente consegue tratar na hipnoterapia. Síndrome do pânico, ansiedade, disfunção sexual, obesidade, inclusive, né? Ela pode ser tratada em todos esses aspectos. Inclusive, gente, não consigo dormir. Se você não está conseguindo dormir, é porque tem alguma questão emocional envolvida nisso. Aí a gente volta lá na nossa mente inconsciente, quando eu falei das emoções. ansiedade, sim, Camila, tá tratando ansiedade também. Sim, exato. Então, assim, se a gente entende essa questão e a gente consegue tratar isso, e aí como que funciona um processo, né, da hipnoterapia? Eu coloco a pessoa nesse estado hipnótico, ou seja, né, de concentração máxima ou estado de transe, como preferirem chamar, ok? Então, você coloca a pessoa nesse estado de transe, certo? Ela vai se concentrar nela, dentro dela mesma. A gente quebra a barreira lá com aquele guardião do subconsciente. E aí eu instalo sugestões que vão mudar aquela mensagem negativa. Por exemplo, digamos que você teve uma situação negativa com um ente querido, com um familiar, com um pai, e vocês não se falam mais hoje por conta dessa briga. A gente pode mudar esse sentimento, porque a gente acessa, né? A gente volta lá nesse momento e aí ressignifica essa emoção. Eu tiro a emoção ruim e mostro para você um outro lado da situação. Porque uma coisa importantíssima que vocês precisam colocar para a vida de vocês. O nosso cérebro não diferencia do que é real e do que é imaginário. Então, quando a Marina estava aqui falando mais cedo, quando as meninas estão aqui sempre falando, sempre a questão assim de que, gente, se você acredita que é rico, né, se seu subconsciente acredita que você é rico, você vai ser rico. Se você acredita Vai. que, né, se o seu É uma coisa, subconsciente... isso aí, gente, é uma coisa muito, muito de verdade. E que Sim, vai então se o seu... atrair só situações onde tu vai se dar bem, trabalhos bons, sabe? Vai ser um. Porque a tua mente está programada para ser aquilo, então ela não vai ser nada além daquilo. Entende? Então, assim, quando as meninas falam, não é balela, realmente. Eu passei pela reprogramação mental há 4 anos que eu estou nessa área, e assim, a minha vida mudou muito quando eu passei a entender do Ho'oponopono, quando eu passei a entender das leis universais. A gente vai fazer, né, a próxima live sobre as leis universais, né, Kátia? A lei da Que são. atração, tudo, gente. É uma coisa que tu Exato. pensa, é besteira. Então tá. Então tu vai entender, vai fazer terapias com pessoas que sabem, que são profissionais bons, e depois tu conta pra gente. Sim, e assim, Se não foi então bom pra ti também. eu passei a entender a questão da energia, né? Porque assim, gente, isso já é comprovado cientificamente que nós somos energia, ok? Se nós somos energia, nós vibramos numa frequência energética, ok? Então a minha fala é uma frequência energética, tudo Que tá aqui à chegando nossa aqui. volta. Eu tive, a gente já teve aqui o padrasto da Marina, inclusive, o Juan, que ele trabalha com física quântica. E aí ele Quântica, tava eu falando amo sobre isso. quântica. O Quântica é Juan é perfeito. maravilhoso e ele tava falando isso. Se a gente consegue chegar à nossa voz e à nossa imagem, chega a nossa energia também. Porque as pessoas falam, ai, como é boa a tua energia, só olhando os nossos vídeos. Tu consegue ler. Sentir, captar.
Eu sempre digo para os meus pacientes e para todo mundo que eu converso sobre essa questão da hipnoterapia ou de energia, dessas questões das leis universais, é que assim, nós somos como se fosse um grande rádio. Então você imagina você aí que está do outro lado, certo? Um rádio enorme, cheio de botões. Então todo dia, quando você acorda de manhã, você tem a capacidade de programar a frequência desse seu rádio. Né? Então você tem alegria, tristeza, você tem todo. Eu arrepio de falar isso, porque assim, eu passei por isso muitas A vezes. gente Então escolhe. você pode mudar essa frequência, certo? Então se você programa uma frequência para a sua vida, ela vai fluir dessa forma. Certo? Tem vários estudos. No livro, eu estou finalizando de escrever um livro que chama 100% Inconsciente. No livro mesmo eu falo um pouco dessa questão, inclusive cito essa questão da metáfora né, da frequência do rádio, que você pode ajustar ali, né? Todo dia essa frequência e aprender como ajustar isso e depois de 20 a 30 dias você já consegue ver os benefícios de fazer isso, né, diariamente na sua vida. Ó, tem um pessoal perguntando sobre cursos. Manda um direct para mim que depois eu te passo algumas pessoas, tá? Né? O Lucas vai Estão indicar para você. perguntando. E Podem o mandar no Lucas direct. atende online. O Lucas atende online e eu Sim. faço tratamento online. Eu falo tratamento porque a gente faz sessões, né? Então é um tratamento. Nós tratamos como tratamento. Eu trato, né, o meu, vamos dizer, cliente como paciente. Uhum. Né? Como é uma terapia, então é um paciente. Gente, ó, a hipnoterapia ela é utilizada inclusive na medicina e também na odontologia. Né? Como anestesia, é possível anestesiar parte de um corpo. Inclusive lá, voltando na história lá, um dos médicos, ele começou a estudar hipnoterapia exatamente porque na época que ele vivia não tinha anestesia, né, que hoje tem. Então ele entendeu que ele poderia ajudar os pacientes dele a não sofrer dor. Antigamente, a anestesia era um copo de uísque e 4 pessoas segurando o braço do caboclo. É verdade, eu cravo o dente. E aí eles começaram, então, houve esses estudos. Então, assim, muitos médicos hoje, né, muita gente estuda Pensador. isso. Ainda bem que me hipnotizavam, porque pensa o Cristo. Meu. Nossa, eu sou fraco para dor, eu não sei vocês, mas Eu ia morrer. eu sou fraco. Sou fraquíssimo para dor. Cortou o dedo aqui, eu já tô, né? Então, assim, a hipnoterapia, sim, pode ser feita online, porque você só precisa do meu comando de voz. Inclusive, eu posso gravar um áudio para você, de uma hipnoterapia, né? Eu vou estar lançando em casa, eu estou com um projeto que vai ser bem legal, que ele vai ser como se fosse, eu brinquei até com a minha mãe, eu falei que chama Hipnoflix, né? Que vai ser o Netflix da hipnose. Que vai ser o quê? Eu adorei hoje minha sessão de hipnose, sério, tô muito feliz. Ai. E vai ser, você vai preparar a próxima, porque essa foi só para você conhecer. A próxima, vamos... Essa Kátia que vocês conheceram, dá tchau pra ela, assim, ó. Vai tá 1000% melhor a nova Kátia. Inclusive, gente, eu sugiro, quando eu faço a avaliação do meu paciente, eu sugiro, né, o que ele pode tratar e como ele vai tratar isso com a hipnoterapia, né, como o nosso processo. A Kátia mesmo, eu indico para a maioria dos meus pacientes, tem uma sessão que eu faço que chama o trem da sua vida. Eu até contei para a Kátia. Essa sessão, normalmente, é a última sessão que eu faço, que é o quê? Nós vamos reprogramar a sua vida do dia que você vai estar naquela sessão até 5 anos depois. E eu passei por isso, até contei para a Kátia, vou contar aqui para vocês. Pouca gente sabe disso. O meu 5º ano completa o ano que vem. E eu mudei toda a minha vida com essa reprogramação. E tudo que eu visualizei, né, nessa metáfora da minha vida, eu fiz com o José Marques, né, do IBC. Então, assim, o José é maravilhoso, incrível. No curso que eu estava fazendo com ele, na última sessão, ele fez essa questão né, do trem da minha vida. E aí eu imaginei os 5 anos que aconteceu na minha vida, dia após dia, mês após mês, semana após semana. E, gente, depois se você para voltar lá no passado, você fala, caramba, aconteceu isso. Eu contei para a Kátia mesmo, um dos anos eu visualizei que eu estava palestrando para mais de 500 pessoas. E eu palestrei para mais de 500 pessoas. Foi assim, eu, por exemplo, usava o cabelo curto. Quem for lá no meu Insta vai ver meu cabelo mais curto. Nessa sessão, você encontra o seu eu do presente com o eu do futuro.
Então vocês Ai, se porque você abraçam, tem se cabelo meu conectam. também, então. E aí eu me visualizei exatamente com esse cabelo que eu tô hoje, da forma que eu tô hoje. E pasmem, estou assim hoje. Ai, E você. deu uma descompassada aqui na imagem. Vê se tá Aí melhor. é essa. Eu vou mexer aqui para ver. Esse meu suporte também ele tá escorregando. Vê se melhorou, se voltou. Ainda não, mas daqui a pouquinho eu volto. Isso aí é coisa do Instagram. O Instagram é meu Bom, filho. como Eles vocês estão só atualizando precisam. tanta tralha que. Tá. Eu acho que é por causa desse Rios, sabe? O Rios deu uma bagunçadinha aí. É, A audiência caiu, a questão de visualização de muita tá coisa. horrível. Nossa, mudou Voltou. muito. Ah, então, assim, o que eu tava. Voltou a minha imagem? Sim. Mas como eu estava falando, vocês só precisam ouvir minha voz, é o mais importante, E né, é para a bem bom ouvir a hipnoterapia voz dele, funcionar. gente. Adorei. Vou ficar É viciada só. na voz dele. Por isso que a Vou ter gente o Hipnoflix. foi, foi bom você falar isso, sabia? Porque por isso que a gente ensina para o paciente, depois da terceira ou quarta sessão, né, a auto-hipnose. Porque existem casos confirmados que às vezes o paciente ou a paciente ela acabou se apaixonando pelo hipnoterapeuta porque ela criou da dependência. Não, eu tô com esse problema, vou lá, fulano resolve. Eu tô com esse Se problema, eu vou lá, apaixonou, eu fulano resolve. pensei em gostar de amor, assim. Não. Aí ela criou essa dependência. Não, não de amor, não. Criou essa dependência. Então a gente ensina o paciente. E é o que é legal na hipnoterapia. Não é um tratamento que você vai ficar anos fazendo. Né? Igual eu falei para a Kátia. Kátia, eu te indico 3 sessões. Então a primeira foi a anamnese, que foi, né, que eu fiz com ela. E as próximas, a gente vai tratar a situação. Então eu faço a próxima sessão, nós marcamos para a semana que vem, certo? E daí, vou fazer com a Kátia, ela vai ficar 1 a 2 semanas acompanhando os resultados, se percebendo o que está acontecendo de diferente na vida dela, certo? E aí, a partir daí, nós verificamos, vamos fazer mais uma sessão para tratar isso ou está resolvido? Se está resolvido, seguimos em frente com o tratamento. Aí faço uma segunda sessão trabalhando a outra questão que a Kátia deseja trabalhar, Cada um com ok? as suas questões. Lembrem que somos Isso. seres, cada ser é um universo e cada um tem as suas questões. Isso, então a sessão ela pode durar 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes, dependendo A da primeira sessão. demora mais, né, Lucas? A primeira demora mais porque eu vou explicar tudo isso aqui que vocês estão tendo. Vocês já estão tendo a primeira sessão de graça aqui quase. Só vai faltar a finalização. Por quê? Porque eu vou ensinar para vocês sobre essa questão, certo? Do que é hipnose, do que não é, como funciona a nossa mente, a eficácia, né? Eu sou prova viva Ah, disso, eu também assim, a quero ser prova viva. hipnoterapia. Eu quero ser prova Nossa, viva também. Quer Eu, dizer que eu tenho, eu faço às vezes auto-hipnose. E aí vem também questão de frequência. Depois a gente pode fazer uma live só sobre frequência. Eu tenho algumas frequências que eu mando para o paciente, ele vai ouvir, e só de ouvir aquela frequência, ou seja, aquela energia, ele vai transformar aquele aspecto na vida dele depois de aproximadamente 21 a 30 dias. ai, que legal. Eu É adoro muito frequência. legal. Eu sempre Eu te escuto mandei, frequência né? para dormir. Eu durmo com várias, Com eu sempre frequência. tenho. Nossa, eu coloco uma frequência e coloco para dormir, Eu né? também. Às Eu vezes boto ali no celular e durmo. tu já Tipo passou por Play alguma Cartoon. situação, dependendo da frequência, por exemplo, igual tem uma frequência que é de sonhos Dias e dias. lúcidos. Tem uma frequência que depende do dia que eu tô muito estressada, eu não consigo escutar. Isso. Teve uma, por exemplo, que eu coloquei de sonhos lúcidos, e eu acho que eu tava tão estressado, tão cansado, que eu acordei na noite, assim, porque eu tava, Eu também, às vezes eu assim, acordo assim, tem uma coisa, acordo, que música que tá tocando? Porque às vezes, tipo, eu boto no Spotify e ele fica trocando. E daí, de repente, eu acordo. Meu Deus! não, eu uso no YouTube, tem várias Ah, frequências que eu posso passar pra vocês, gente, no YouTube, ai, que mas tem é que o de, Spotify é bom que fica mais escuro. não, é porque o YouTube você pode comprar o prêmio, né, que é baratinho, e Ah, você eu pode não tenho desligar. prêmio, né? Eu uso porque eu baixo as frequências, então às vezes, por Ah, exemplo, se eu vou para uma fazenda, para um lugar, aquela que tu tá me mandou sempre hoje, ali. eu vou escutar ela. É ótimo aquela ali. Aquela é de 1 hora, mas aí eu tenho frequências de 8 horas que você pode ficar assim, dormir e vai acordar no outro dia ouvindo a frequência. Tem Gente, várias. muito Aí bom. a Oi, não, brincadeira e que eu. quando troca a frequência, que nem a minha, quando troca a frequência, eu já. Tipo, que é? Foi a minha, da Kátia. Não sei, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim.
Então, a Nanda, ela já usou e que fez mal. É porque tem que saber utilizar, Nanda. Não é só. É porque o pessoal acha que é só ali, vou lá pegar no YouTube e vou pôr e vou ouvir. Não, você tem que entender como usar o processo, né, para você utilizar Então, e qual aquelas usar. hipnose que tem no YouTube a gente pode usar? Pode, olha, tem um canal que eu gosto muito de um rapaz. Eu Qual vou que é? estar fazendo agora, criando poetoterapia. Vou olhar. É maravilhoso. Eu vou estar fazendo, inclusive, um canal meu para estar colocando Como ele esses faz? conteúdos. Vou para estar gerando essas hipnoses. A brincadeira do Hipnoflix foi exatamente isso. Então, eu quero criar uma comunidade para que as pessoas possam ter acesso à hipnoterapia de forma prática lá aí na sua casa. Deixa Colocou, eu falar que ouviu. a Lu antes perguntou se dava para tratar problemas com relacionamento também. Sim, quer esquecer, por exemplo, quando terminei meu último relacionamento, eu sempre encontrava, né, a pessoa, em tudo quanto é lugar que eu passava, nos horários mais impróprios da vida, eu encontrava a pessoa, eu falava, meu Deus, mas eu não quero encontrar a pessoa. Então eu fiz o quê? Uma sessão de hipnose, onde eu reprogramei isso, eu desconectei a minha energia, porque quando você Com a da convive com a pessoa, pessoa. você troca a energia. E aí eu fiz exatamente, a metáfora que eu fiz, inclusive, foi, né, pegando o álbum de fotos, olhando todas as fotos, e as fotos foram ficando velhas, eu guardei isso dentro de um baú, e esse baú, eu morava em Palmas, Tocantins, né, hoje eu tô morando em João Pessoa, eu peguei e coloquei dentro do Lago de Olha aqui, Palmas. ó. Tô falando que é pra te fazer um Instagram também para que as pessoas achem que eles não estão achando ter um Instagram. Gente, é só dois underline, underline Lucas T, é o mais simples. Underline, 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 underline. Lucas T. É, bem simplesinho. Tá ali em cima, ó, underline, É que underline. não tá Mas, aparecendo. Underline, estranho. underline, Lucas T. Tracinho de baixo. Mas eu posso mudar depois para vocês, sem nenhum problema. O meu site vai Bota entrar no logo ar mais daqui uns fácil. dias. Vou te dar uma Meu dica. site, é, o meu site vai entrar no ar daqui uns dias, e aí vai ter esses conteúdos também, para a galera poder acessar à vontade, Sabe bastante por quê, Lucas? informação. Porque é um assunto que a gente não conhece, né? Eu não conhecia, pelo menos. E eu tenho muita dúvida. Então, é É claro, agora eu tô geral. conhecendo contigo, tu tá me explicando, eu tô fazendo. Então, mas tá sendo E é muito fácil. incrível. É incrível, assim, é mágico. Quando você faz a metáfora do trem da sua vida, é igual regressão, né? Às vezes na sessão eu faço regressão com o paciente. Eu nunca fiz Regressão é o. regressão porque eu sempre tive medo de saber se eu era uma pessoa ruim. Eu fico com medo de saber. Mas é porque as pessoas acham que regressão é só você voltar lá no passado ou em vidas passadas. Não, eu posso fazer. A regressão é o quê? Voltar num tempo anterior, aonde surgiu aquela emoção. Então, eu Então, por pensei que era vidas exemplo, passadas. não, você pode fazer para várias coisas, como só que igual eu tive um paciente que eu atendi essa semana que ele não conseguia dar amor pro pai. Ele Uhum. falava, ó, minha mãe, eu amo ligar para ela. Eu fiz teste de Covid para poder ir lá visitar ela. Meu pai, eu não quero nem saber. Eu moro na mesma cidade que ele. Estou há 3 meses sem falar com meu pai, certo? E aí fizemos o quê? Fiz uma regressão com ele. O que que eu fiz nessa regressão? Eu voltei, né, nas situações que ele passou e fiz, inclusive, foi lindo, foi maravilhoso. Eu fiz ele andando pelo mar, pela praia, caminhando e encontrou com o pai dele nessa praia e ele abraçava o pai dele. E quando ele abraçava, ele começava a entender todas as vezes que o pai dele brigou com ele, todas as vezes que ele chamou atenção, tudo que ele falou para mim que acontecia de ruim, eu trouxe isso naquele momento e que eu abraço, aí eu ensinei para ele o poder do abraço, né? O abraço, ele é o sentimento mais puro que a gente pode ter, um sentimento de perdão, de alegria, de amor. E aí eu fiz até falei pra Kátia, eu fiz o Ho'oponopono com ele, né? Quando ele abraçava, ele falava pro pai dele, fala pro seu pai. E aí eu trouxe essa visualização para ele. Então a regressão é isso, basicamente. Se você souber usar todas as técnicas para envolver a regressão, a eficácia é 100%. Quando ele saiu, né, quando ele emergiu, aí ele ficou uns 15 minutos calado, assim, sorrindo, olhando para mim, eu parado na frente, né, na frente dele, ele olhando para mim, sorrindo. E aí eu, fique tranquila, no seu tempo. E aí ele, calma que eu já volto. Aí ficava passando a mão, assim, olhava nos dedos, assim, e sorrindo, feliz, contente. Aí ele respirou, passou os 15 minutos, acho que até mais. Aí ele, eu preciso ligar pro meu pai agora. Eu vou ligar pro meu pai, era quase 11 horas da noite, tá, né? A sessão que eu tava. Se meu pai atender, eu vou lá na casa dele agora. Eu vou passar em tal lugar, vou comprar uma rosa branca e eu vou entregar pro meu pai. Eu vou dizer o quanto eu amo ele. Como é bom saber que eu amo meu pai. Ai, que Nossa, bom. assim, ele me
eu me arrepio, porque é tão gostoso você saber, né? Que a gente pode ajudar as A pessoas. matriz é muito complicado, tem muito problema, né? Ah, Porque a gente o, não sabe de onde a gente veio, né? Então, quem tem problema com pai e com mãe, por favor, resolva. Perdoa. sim. Ó, o Arte Augusto tá perguntando se a gente vai responder as perguntas. Vamos Sim, fazer, tem 10 pode minutinhos, mandar vamos aí as fazer. perguntas que a gente vai Vamos, respondendo. qual que é a sua dúvida? Desculpa, Arte Augusto. É porque a gente empolgou aqui na- Escreve aí que eu leio. Eu tô lendo aqui. Eu sou apresentadora dessa live. O Quem pessoal que fez quiser. regressão e ficou com depressão, tu sabe sobre isso, Lucas? Então, provavelmente a pessoa não fez a técnica de forma correta, né? Mas ela não tem um vínculo com o outro. O máximo que ela iria fazer pós-regressão, ela sentir dores, mal-estar e passar. Mas a depressão, ela pode ter sido gerada porque talvez ele acessou a memória, né, efetiva dela, afetiva dela, e aí acabou que trouxe à tona muita coisa que estava lá escondidinho, né? Porque a nossa mente submemória de longa duração, ela não apaga nada, fica guardado. Pode ser que isso não é a regressão em si, mas o que aconteceu, a memória que você trouxe pode depois ter desencadeado. Aí por isso que tem que ter o acompanhamento, né? Porque você vai fazer a regressão. Quando eu faço a regressão, a pessoa volta, aí eu tenho uma conversa de quase meia, uma hora com a pessoa para ela liberar todas as emoções e me contar tudo o que aconteceu, como foi, porque se tiver alguma demanda ali emergencial, uma situação, a gente vai lá, volta, Uhum. faz outro transe hipnótico e trata aquela questão. Entendeu, Torres? É Mônica, né? Entendeu, Mônica? Então, assim, o profissional teria que ter conduzido dessa forma, é a forma como eu conduzo, tá? Uhum. Ela tá super. Gente, vamos voltando nas perguntas aqui. É possível fazer online? Eu já respondi sim, Sim, eu né? faço mais. Depois da maternidade. Você pode ler aí, Kátia? Porque o meu tá sumindo. Sim. Você consegue ler Depois para da mim? maternidade, a Tânia ficou com muita ansiedade. Tem como mudar isso com a hipnose? Sim, porque tem a ver com a relação emocional dela, totalmente. Né? Uhum. Qualquer Então, vê tipo de quem tem mais ansiedade. questões. Qualquer tipo de ansiedade pode ser tratado. O cadê? Tinha subindo aí o do. Aqui, a Duarte Augusto, a memória do inconsciente, como os traumas, pode curar e ser reprogramada? Pergunta de novo para mim. A A memória do memória. inconsciente, como os traumas, a gente pode curar ao ser reprogramada? Traumas. Sim, qualquer trauma e qualquer crença pode ser sim tratada. Tá? Perguntaram aqui se serve para falta de memória. Não, a questão de falta de memória, né, a gente vai tratar de uma outra forma. Né? A gente vai ver o que, que essa falta de memória está gerando. Por que, que você está tendo esse esquecimento, essa falha? Por que está tendo esse desgaste de energia? Porque, na verdade, a falta de memória ela é derivada de uma outra questão. Então, se for uma questão né, que tenha o foco emocional, a gente consegue resolver, a gente consegue tratar. O Augusto aqui falou que então os traumas se pode ser curado através da hipnose. Tu falou que sim, né? Sim, né? É porque, assim, na verdade, tudo que está na nossa memória subconsciente são o quê? Sentimentos bons e ruins. Um trauma, uma crença limitante é gerada através de um sentimento, de uma emoção. Então é o mesmo caso lá do rapaz que eu contei com o pai. Ele criou um trauma de falar com o pai, ele não tinha vontade de ligar para o pai. Certo? A gente foi lá, viu aquela situação, tratou, pronto, resolveu. Tá tudo lindo, maravilhoso. Tem como trabalhar em paciência? A falta de ter mais paciência, sim, a paciência, se você está impaciente, é porque ela é derivada de alguma situação, de alguma emoção que desencadeia isso. Então a gente vai descobrir o que desencadeia. É por isso que a sessão de anamnese, gente, ela é fundamental, né? Essa primeira sessão, porque é onde a Kátia mesmo viu. Eu passei horas, né? Ali a gente passou mais de uma hora conversando, né? Dependendo do caso, eu passo às vezes 3 horas com o meu paciente conversando. Certo? Por quê? Porque eu vou entender, de acordo com a profundidade do que está acontecendo, do que ele vai me falando ali, aí eu vou puxando, né? Vou puxando e vou entendendo todos os aspectos. Mais alguma pergunta? Vamos ver. Déficit de atenção. Tem como curar com Sim, hipnose? sim, a déficit de atenção, sim. Tá, vamos ver.
O canal do YouTube é aquele que tem as frequências que são legais. Eu não tenho um canal certo, eu uso vários, né? A pessoa pode É, me a mandar um gente vai ver direct o que eu teu e ainda não mando. tem, né? Mas pode mandar um direct para mim que eu passo alguns links de frequência para vocês ouvirem e explico a utilização. Isso. E para marcar a sessão daí, pode chamar lá no Insta do Lucas, é underline, Lucas T. T de Terra, meu sobrenome, T. Lucas Terra. Isso. Crise de ansiedade de madrugada, sentimentos de que está tendo um ataque cardíaco e parece que vai morrer. Pode tratar com isso? Tipo, Sim. ai que Síndrome do pânico, sim. a Pode ajuda ser da tratado, síndrome depressão do e pânico. síndrome do pânico? Sim. O valor da Sim. sessão, tem um valor da sessão? Então, normalmente eu trabalho, a sessão de avaliação é R$ 150, certo? Que é essa sessão que eu vou explicar tudo e simular já, às vezes eu até faço algum tratamento, igual eu falei para você, né? Eu já instalei algumas coisinhas em você. E as outras sessões é R$ 300, tá? Normalmente, casos mais leves, uma, duas ou até três sessões são maravilhosas para tratar. Sobre O poetoterapia, sentimento de rejeição, tem como tratar? Descobrir isso, o gatilho? sim, qualquer questão emocional a gente trata. Faz online. Eu, por exemplo, eu achava que eu era adotado. Minha mãe tá online vendo, ela não quer nem saber dessa história. Eu achava que eu era adotado. Por conta da minha criação inteira, eu sempre achei que eu era adotado. E aí eu ressignifiquei isso, sério. É uma coisa que a gente acha. Não, é crença porque a gente acredita, né? É uma crença, então. É uma crença. Então, assim, por quê? Teve uma vez até que eu briguei com a minha irmã e ela falava, você é adotado. Então, a comunicação, por isso que eu falo, a comunicação, entendeu? A nossa criação, ela é muito importante. E eu só vim ressignificar isso, inclusive até às vezes dar mais amor ao meu pai, depois que eu ressignifiquei isso. Que aí eu fiz uma regressão e nessa regressão eu voltei até o dia do meu nascimento, no hospital onde eu nasci, estava meu pai, minha mãe. E aí eu ressignifiquei isso. Acredite. Mas olha quantos anos eu sofri com minha isso. irmã que ela é adotada. Será que ela não tem isso também? Eu tenho que falar com ela sobre isso. Urgente. Já é o segundo dia que... Mas gente, as nossas crenças, elas são importantes na nossa vida, né? O que a gente acredita, seja de positivo ou de negativo. Aí com a hipnose a gente muda. Trata ciúmes, falta de perdão e falta de amor próprio. Sim, tudinho. Inclusive a gente usa o Ho'oponopono lá, né? Pra a questão do perdão, eu já coloco o Ho'oponopono dentro, é a coisa mais linda. Olha ali a mãe dele rindo, ó. Você nasceu de mim, literalmente. É a tua mãe da NET? Bolo É. Vamos ver aqui. Porque você achou, a Tata Zappellini, porque você... Online. Ele só entra em contato com ele. Underline, que é o risquinho de baixo, assim, Lucas T. Ô, Lucas, troca esse nome aí, que senão nós vamos ter que... Vou pôr. Vou pôr Lucas Terra, qualquer coisa. É porque não tem, já tem um Lucas Terra, tu acredita? Lucas Terra, troca de nome aí, please. Não, é porque ele é famoso, né? Assim, ele tem artista, ele tem não sei quantos milhões de seguidores, aí eu também não conhecia. Fui descobrir, depois eu troco quando eu sair da live. Mas se vocês colocarem lá, né? Eu vou pôr Lucas Terra hipnoterapeuta na frente, que aí vocês vão conseguir. Lucas Terra hipnoterapeuta. Top, underline, Tá? underline, Lucas T. Isso aí. Sim, quem falou aí que é maravilhoso, mistura perfeita de hipnose. Gente, é muito bom misturar os dois. A Kátia mesmo, quando me conheceu, ela falou, mas tem a ver? Aí eu falei, sim. Gente, é a união perfeita, hipnoterapia e Ho'oponopono. A gente vai fazer os negócios junto, mas tem a ver? Falei, total, assim, é incrível. Sobre o Poetoterapia, então. O Poetoterapia é um portal que eu sigo, que eu gosto, assim como eu sigo o Ponopono BR, da Kátia, e que lá ele tem várias metáforas, ele faz a hipnoterapia que eu faço com a Ixoriana. Então, ele tem vários áudios legais que dá para você ouvir, né, ver, que é vídeo, né, então você vai ver, que é exatamente o que eu vou estar colocando também depois no meu canal, criando alguns conteúdos desse jeito. Sabe que a gente pegou o Lucas no começo, então vamos aproveitar.
Porque daqui a pouco ele vai estar muito bombado e vai ter pouco lugar de sessão. Não, Porque, assim, ó, ele me não. manda os horários para mim me encaixar e já tá difícil, hein? Eu, se fosse você, já marcava de uma vez. Mas a minha ideia é contribuir, poder já, a minha missão é poder transformar as pessoas, ajudar. Por isso que eu estou criando o livro, né? O meu livro, ele é uma reprogramação mental. Você vai ler e vai se reprogramar. Ah, Eles é, o são Lucas tá 22 escrevendo capítulos. um livro. Livro. Vou escrever errado. Ele fala de tudo, explica essa questão da mente humana, ele vem, fala sobre relacionamentos, amor, dinheiro, ele vem ele vai em todos os pilares da nossa vida, e inclusive eu falo das leis universais, A né, gente vai falar. de tudo, assim. Semana que Eu vem. amo, eu sou apaixonado por leis universais. Mas a Inclusive tua vai mãe falando ser que eu sou linda. Ai, que fofinho. tietezinha, né? Então, acho que a nossa próxima live vai ser sexta, 8 horas, né? É sexta? Gente, resumo. É Eu acho sexta que é que vem, acho quarta. 8 horas da noite. Tô ficando maluca, Não, será? a nossa sessão. Não Ah, confunda, a nossa live. sexta às 8, dia 11. Mas, gente, vocês entenderem sobre as leis universais é importantíssimo para a vida. O que é, resumindo? As leis universais, são 7 leis deixadas por Deus, pelo universo, pelo que vocês acreditarem, que ensina sobre a vida, sobre como devemos viver. E se a gente sintoniza isso com a nossa vida, cara, a gente vai de encontro ao nosso propósito de vida e a nossa vida flui numa leveza tão grande, assim. Eu falo do Ho'oponopono, inclusive, lá, né? A questão de você utilizar, a questão do perdão. Então, assim, eu até no Ah, meu, esse no meu livro vai ser Instagram tem demais, alguns. eu vou querer ter também. Vai, e ele vem, contar para vocês em primeira mão, ele vem com QR Code no final de cada capítulo, então ele já reprograma aquela questão. Então ele vai ser bem legal. É um livro bem interativo, assim. Adorei. Foi construído com muito amor, assim. Então, eu tenho, inclusive, lá no meu Instagram, tem alguns posts falando dele, nos meus destaques também. Quem quiser ir lá depois dar uma olhada. Gente, e tu E sabe eu que vou. quando a gente tá numa frequência boa, a gente só se conecta com gente boa, né? O Lucas mesmo, eu lembro Sim. que eu via sempre ele comentando nas minhas lives, né? Aí ele veio conversar comigo e tal, daí eu falei, sim, vem, vamos fazer uma live e tal. E eu adorei o trabalho dele. Sério, Obrigado, muito bom. obrigado. Olha, eu Obrigado. tô Gente, é porque é esperançosa que você maravilhoso. é assim, um case de sucesso, né? Vai, com certeza. Eu falo para os meus pacientes, a gente só sai daqui resolvido. Nem que a gente fique 3 horas, a gente vamos. Esse meu paciente Tá. mesmo, ele ficou 1h30, porque eu fiz uma sessão mais leve, e daí ele falou, Lucas, eu acho que eu precisava aprofundar um pouco mais. Eu falei para a Kátia, feedback para mim é importantíssimo, ok? Então, ele trouxe o feedback, eu falei, beleza. Ele achou assim, aí ele até contou depois, eu falei, nossa, eu achei que você ia me mandar embora. Eu falei, não. Quando ele, né, eu falei pra ele, não, então vamos fazer mais outro exercício, você topa? Aí ele falou, claro, eu topo. Eu falei, então vamos, peraí. Aí fiz esse encontro dele com o pai andando na praia, quando ele voltou, foi assim, ele falou, aí ele me contou, eu falei, nossa, Lucas, eu achei que você ia mandar eu embora, porque já tinha sido. Porque as pessoas acham que às vezes uma sessão é só fazer um transe. Não. A minha Não, sessão sessão é é o tempo que tu vai ficar ali, né? Tipo, não resolver uma hora. aquela Não, é o questão. tempo do tratamento ali. Resolver aquela questão. Entendeu? Então, assim, Ai, é não, maravilhoso. e o Lucas vai estar sempre aqui, a gente vai fazer live semanal. Então, cada semana a gente vai falar sobre um tema, sobre Vamos, e alguma tem coisa, até muita que você. coisa. Tem muito tema, daí tem muita coisa que vai estar no livro dele também, então quer dizer que ele já tá craque naquilo, ele vai trazer aqui pra nós, pra gente conversar. Ai, E amei. o que é legal do meu livro, Kátia, é que eu trouxe o livro. Na verdade, assim, eu não ia escrever um livro, olha como ele surgiu. Eu estava pensando em gravar um curso, montar um curso, certo? E daí eu falei, não, mas eu não sou péssimo para falar, assim, quando põe a câmera na minha frente, eu travo. Aqui uma Ai, live é uma coisa, agora não pô. vem aqui mentiroso. Não, Tá mas mentindo. live é uma coisa. Você pôr uma câmera, filmou, colocou, tá filmando, gente, eu travava. Daí eu falei, não, vou escrever. E eu comecei, assim, e foi muito legal, porque os capítulos foram se encaixando, tudo foi sendo construído, assim, de uma naturalidade, assim, minha mãe e Tu meu já tá pai vendendo o estão. livro? Já tá vendendo? Ainda não. Eu estou esperando ver se essa questão da pandemia, né, dá uma tranquilizada para que a gente possa fazer um lançamento legal, né? Ele está na fase de finalização das correções dele. Assim, eu estou fazendo ele com muita tranquilidade, com muito amor, assim, porque ele é
com o objetivo mesmo, com uma linguagem bem simples. Então, você vai ler e você vai começar a reprogramar a sua vida. Eu trato na leitura uma reprogramação, né? Então, quando eu falo com você na leitura, eu já falo assim para você. E é claro que agora você já sabe que a sua mente, né, subconsciente, ela tem o poder de mudar a sua vida. Então, na leitura Gente, você já está... fiquem Já está... sério. A sexta-feira que vem a gente volta com outro tema. Quem quer marcar sessão com o Lucas, chama ele lá, underline, Pode. Lucas T. Garanto, eu também tô fazendo tratamento com ele e depois eu quero saber, né, o que está acontecendo. Já voltei, Acho que gente. voltei também. Tá, tinha travado. Ah, falaram ali que vai viciar em mim. Olha, você vai viciar na hipnoterapia, que é maravilhoso. Assim, é muito bom, O Lucas gente. vai ser meu parceiro aqui semanal de live. Isso. Então, se acostume com esse menino lindo aí, que ele vai estar sempre aqui, a gente vai estar sempre falando coisa boa, com uma boa energia. Acostumem sim, porque aqui é assim. Tudo que é bom, vem pra ficar. Ah, e Kátia, depois eu posso criar alguns conteúdos para você postar, por exemplo, no IGTV com elementos para o pessoal. E aí vocês seguem lá, gente, tanto no meu quanto do Ho'oponopono BR, que eu vou começar a gravar, a pôr alguns conteúdos para vocês. E a gente vai fazer algumas surpresinhas. Claro, Depois a gente pode lançar assim pra mim, que todo mundo tá adorando e é um assunto que gera muito interesse. Então, muita gente vai conhecer e vai ser muito bom. E a gente pode depois, a gente não falei nada, mas a gente pode fazer um e-book e depois juntar o Ho'oponopono com hipnose. Ó, que legal. Vai ser demais! Claro que a gente vai fazer. Eu adoro gente assim, ó, que vem e já quer fazer muita coisa. Eu amo. Yes! Amo esse tipo Se de eu possa, quero que o universo me mande. Se eu posso ajudar de alguma forma as pessoas a se transformarem, você pode ver que eu falo sorrindo aqui, porque pra mim é gostoso, assim. E é muito bom, né? Nossa, a energia, né? Assim, essa vibração. Bom, gente, o nosso tempo está chegando. Obrigado pela participação de vocês. Kátia, obrigado, viu, por tudo. Gente, essa menina é uma menina incrível, assim, vocês... Muito, muito bacana. Quando eu mandei mensagem lá no perfil, eu falei, ixi, ela não vai nem me responder, tem 700 mil seguidores, gente. Não é... Gente, é um amor de pessoas, assim, assistam as lives que ela tá trazendo aqui, porque são coisas... Eu fico assistindo, eu fico até comentando, assim, porque são coisas que eu passei na vida, eu vejo as meninas falando e eu até comentei hoje sobre o dinheiro, né? Às vezes eu tava falando do dinheiro, eu falei, gente, eu tinha o dinheiro na conta para pagar a conta, mas eu atrasava a conta porque eu não queria que o dinheiro saísse da conta. Olha ali, tô inconsciente. E agora sim que vocês vão lá e vão fazer o curso comigo e com a Marina, né? Não tem, né? Exatamente desse. Então, assim, façam um curso que é realmente o que elas falaram ali, que tá nas lives, aí vocês podem ter certeza. A nossa mente, ó, tá? E tá tudo interligado. Essa reprogramação, essa conexão, o Ho'oponopono, a energia. Tá tudo, gente, tá tudo interligado. Tá? Ai, me amo, eu amo vocês, lindos. 700 mil seguidores e se crescendo, hein? E sabe o que é bom? Que quanto mais gente vem pra cá, mais gente a gente ajuda, desperta, mostra um mundo diferente, um mundo abundante de prosperidade, de felicidade, de amor. Sim. De transformação. Volta na nossa energia, né? Aquele radinho, que é aquela frequência, e começa a vir, atrair coisas assim, e a gente vai ajudando, né? A Vivi tá perguntando que curso, a Kátia e a... Nossa Semana da Riqueza, pra destravar a riqueza na tua vida. Tá, é meu e da Marina, a gente vai fazer mentoria de uma semana. Tirar. Olha, eu posso dar um presente para vocês colocarem no curso de vocês. Ai, quero. A gente quer. Já quero. Um quebra-crença da riqueza. Um áudio de hipnose. Quem comprar o curso vai ficar disponível até que dia? A gente vai começar terça e vai até outra semana. E depois a gente vai deixar uns dias, porque tem vários bônus também, né? O do Lucas, então, vai ser mais um bônus. Olha aí, já ganharam aí um para quebrar. Vou gravar um áudio maravilhoso.
Pode fazer que Tá todo mundo bom? que participar do grupo vai ter. Amém. Sim, vai ficar Passo, gravado e eu vou passo. salvar o nome do Lucas lá, porque vocês, eu sei, né? E não acharam. Não acharam meu nome. Underline, underline, vou fazer o underline, underline, Lucas T. Mas eu vou mudar, vou pôr, Muda lá, vai ficar tá? gravada. Ai, muito obrigada. Vai. A gente trabalha aqui é para ajudar mesmo, sério. Sim. Estamos aqui dispondo do nosso tempo, a nossa energia para ajudar, para vocês terem uma vida melhor. Assim como a gente descobriu que pode ter uma vida melhor e quer passar para todo mundo que também existe. Sim. Né, Lucas? E olha, gente, passou por alguma coisa, descobriu, manda pra gente, interage com a gente, que é muito gostoso. Vocês não sabem o tanto que é bom. Às vezes, assim, igual eu tenho um amigo mesmo que ligou aqui pra mim agora, amigo, eu preciso conversar com você, não sei o quê. É tão bom você depois ouvir o feedback da pessoa, porque, assim, pra gente isso não é um trabalho, né? É um propósito de vida, né, Kátia? Então tem mais a ver com o nosso propósito de vida. Então, assim, é muito gostoso saber, assim, depois o que aconteceu na vida. Às vezes eu recebo cada áudio, cada mensagem, assim, que você fala... É incrível, Você é fala assim, incrível. E é bom, é eu muito sempre bom. quando eu acordo, eu falo para Deus me usar para o melhor, sabe? E Ele me usa Sim, diariamente. Às vezes eu faço lives aqui que eu falo e depois nem lembro o que eu falei, sabe? O que que sim. é? A gente é usado mesmo, né? E Chega aqui toca, e né? É tão engraçado. E toca. baixa o Às vezes negócio. eu tô na sessão, por exemplo, com um paciente né, de anamnese, e aí ele já começa a ter reflexão ali, porque ele fala, caramba, o que você falou. Aí depois eu paro pra pensar, meu Deus, eu falei isso, e fez efeito na vida. É gostoso demais, é muito incrível. É muito demais. Gente, Lucas, muito obrigada. Sou muito grata pela tua vida e por obrigado. agora a gente ser parceiros. Amém. Amém, 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 amém. Nos Amém. Agora ele vai ser vemos. muito presente aqui nessa página, que eu amo muito e só tem gente boa aqui comigo. Tu é mais um. Vocês vão enjoar. Não vão nem falar enjoar, né? Vocês vão, como diz a menina, vai viciar no meu rostinho aqui, ó. Não sai mais daqui. Tá aqui sempre pra ficar. Beijos. Beijos, seguidores da Kátia. Beijos, galera, no geral. Muito obrigada, Beijos, querido. Uma beijos. boa Eu que noite. agradeço. Fiquem com Deus, tá? Até mais. Amém. Beijos.